Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para mais um Suba do Banquinho. Sim, este é o meu banco, no qual eu subo para entrevistar os jogadores e toda segunda-feira, mais ou menos meio-dia, horário de Brasília, vocês são os que sobem aqui no banquinho e eu respondo as perguntas que eu recebo lá na outra rede social, @TatiMantovani. Segue por lá, o link tá aqui embaixo. E toda sexta-feira de manhã eu abro a caixinha de perguntas, vocês enviam e na segunda-feira vocês, sobem aqui no meu banquinho, sim, este banquinho de plástico e tal, que eu levo para os jogos. É esse aqui o banquinho. Bom, primeiro, muitas perguntas sobre a minha bugada, sobre pane no sistema, alguém me desconfigurou. E eu vou começar falando sobre isso. Antes de mais nada, se vocês não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam, tem um linkzinho, eu não sei se está desse lado tá escrito Tati Mantovani, clica ali. E aí é só inscreva-se. Vai ter por aqui em cima também, para vocês se inscreverem. Enfim, tá aqui embaixo também. Se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem que esse vídeo chega a mais pessoas. E claro, sempre os comentários por aqui. Começo dizendo que neste vídeo não vou falar sobre o que aconteceu no Grenal, porque eu ainda não sei o que aconteceu no Grenal. Porque estou gravando este vídeo antes da bola rolar, mas em algum momento aqui neste canal falarei sobre o pós-Grenal. Vou começar respondendo as perguntas de vocês. A primeira pergunta que chega é do Rafa, lá no Instagram, e ele manda seguinte pergunta, sobe no banquinho o Rafa e manda a seguinte pergunta, fala um pouco mais sobre a sua bugada com o Samuel, acho que todos bugaram juntos, kkkk. É um dos temas da semana, oficialmente me tornei um meme na internet, mas não foi por querer, gente, realmente deu pane no sistema, bugou o meu cérebro. Eu tava entrevistando o Samulino, pra quem ainda não viu, tá nas minhas redes sociais o vídeo, estava entrevistando o Samulino, jogador do Atlético de Madrid, inclusive Samu, muito obrigada por ter entendido, desculpa a confusão, porque coitado, o Samulino tá junto comigo nesse meme em todos os lugares, ele não tem culpa de nada. E eu tava entrevistando o Samulino em português, só que na verdade comecei a entrevista em espanhol. Eu totalmente esqueci que tava na minha frente um jogador brasileiro, mas na verdade porque o meu cérebro achou que eu tava falando português e eu não tava falando português. Enfim, gente, é o que acontece, pra vocês só terem uma ideia, eu já contei isso lá no Melhor Futebol do Mundo, mas eu volto a contar aqui. O que aconteceu? Tati, como é que tu começou a falar português, voltou pro Sam, olhou pra ele, começou a falar espanhol e bugou no meio, tipo, o que eu tô fazendo? Porque é mais ou menos o meu modus operandi nas entrevistas. Eu tinha acabado de entrevistar o Coque, o capitão do Atlético de Madrid, e eu fiz exatamente o que eu fiz com o Samulino, eu fiz com o Coque. Introduzi a entrevista em português, virei pra ele e comecei a falar espanhol. E eu fiz exatamente a mesma coisa, meu cérebro deu bug. Tipo, não, você está falando com um jogador brasileiro. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. E, obviamente, que a TNT Esportes maravilhosa cortou, botou nas redes, e aí Tatiana virou meme. Mas eu não tenho problema nenhum, eu tô recebendo muita mensagem de muita gente que achou divertido, que tá legal, estamos aí também pro entretenimento. Vocês sabem que eu não tenho problema com isso, inclusive subo no banco para entrevistar pessoas, então não tem problema com isso. E tô recebendo muita mensagem legal também de outras pessoas que falam 2 línguas ou 3 línguas e que também acontece com elas, então é alguma coisa bem normal de dar esses bugs, dar essas pane no sistema das pessoas que falam várias línguas ao mesmo tempo. Então, fiquei tranquila em relação a isso. Também recebi algumas mensagens de hater, mas enfim, né, tá aí, também não tem problema não. Enfim, só mais ou menos para explicar essa história, porque recebi várias mensagens sobre isso e queria abrir o vídeo falando sobre isso. Segundo é o Gabriel Santos, _18, que sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, qual foi o jogo que você mais gostou de cobrir? Eu cobri tanto jogo legal que é muito difícil eu escolher um. Por exemplo, a final da Champions de 2017. A final da Champions de 2022, que estava na frente do Vini Júnior quando marcou o gol. A de 17 eu tava na trave onde o Casemiro marcou o gol. A final de 2016, que foi entre Real Madrid e Atlético de Madrid, super tensa. As viradas históricas do Real Madrid em 2022, aqueles 2 gols do Rodrigo, que eu tava bem atrás daquela trave também. Madre minha, nunca vi ninguém fazer um negócio parecido com aquilo ali. Então, tipo, eu cobri muita coisa legal nesses quase 8 anos de Então Esporte Interativo, agora TNT Esportes, que eu não consigo escolher um jogo. Porque realmente eu tive muita sorte nesse sentido e cobri muito jogo legal. Tem outros jogos aleatórios também. Teve um empate. O que era?
Chelsea e Ajax, eu acho. 3-3, 4, um negócio maluco lá em Stamford Bridge, que o Fred não tava, eu fui cobrir esse jogo. Eu cobri o Manchester City, Mônaco, quando o Mbappé jogava no Mônaco, um jogo cheio de gol também. Então eu fiz coisas assim no meu dia a dia e coisas de Real Madrid e Atlético, que são os que eu faço mais. Mas também fiz essas coisas aleatórias, assim, tipo, cara, não tem como escolher um. São muitos jogos realmente muito legais. Tenho muita sorte. Cabrone, underline, on, sobe no banquinho e diz assim: por que não seguiu a carreira de futebolista sabendo que é apaixonada pelo futebol? Porque, amigo, a pessoa nasceu nos anos 80 do interior do Rio Grande do Sul. Quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, eu gostava muito de jogar bola, mas era uma mulher jogando bola nos anos 90. Nossa, eu ouvi uma quantidade de barbaridade na minha vida. Futebol não era pra mim, que uma mulher não podia jogar bola, enfim, um monte de barbaridade eu escutei. E, claro, o futebol feminino naquela época, no interior do Rio Grande do Sul, repito, não é como é hoje, né? Que realmente existem categorias de base profissionalizadas, os clubes grandes estão começando a fazer investimento, a gente tá vendo que o negócio tá andando. Na minha época, a gente só era insultado o tempo inteiro por jogar futebol e por gostar de futebol, e era isso, não tinha espaço, não tinha onde fazer. Tipo, tinha alguns times de futebol, né, eu me lembro na minha cidade, mas não, as meninas eram insultadas o tempo inteiro, assim, era realmente muito complicado. Então, eu acabei indo pro jornalismo, depois nem trabalhei com jornalismo esportivo no Brasil, fui trabalhar aqui mesmo. E eu fico muito feliz de hoje ver que as meninas que jogam bola têm essa possibilidade de poder sonhar em ser grandes jogadoras de futebol, né? Tem lugar para elas, então corram! E agradecer muito a Rainha Marta por abrir de uma forma tão magnânima todas essas portas pra gente. E ser um exemplo gigante para as meninas que querem ser jogadoras de futebol. Vande, underline Pérez, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, extraoficialmente o espanhol tem se tornado o idioma oficial entre os jogadores na Europa? Não, mas o que acontece? A gente tem na Europa muitos jogadores sul-americanos, muitos argentinos, muitos uruguaios, colombianos, mexicanos, peruanos, equatorianos, venezuelanos, todos falam espanhol. E tem muito jogador espanhol para tudo que é lado, né? A Espanha, nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, cresceu muito a exportação de jogador. Tem jogador espanhol para tudo que é lado. Tem técnico espanhol, tem técnico argentino, tem técnico uruguaio. Então, o espanhol tem muito. Eu não sei se oficialmente, extraoficialmente, não sei. Mas o mundo do futebol, como, assim, tem muito brasileiro também. Mas, por exemplo, técnico brasileiro não tem. Tem muito técnico português, tem muito jogador português. Então, português também se fala bastante. Mas eu acho que o espanhol, por muitos países falarem espanhol, e muitos desses países são muito protagonistas dentro do mundo do futebol, tem muito espanhol. Então a gente fala muito espanhol. E tem muito jogador que vem de outros lugares, jogar na Espanha, por exemplo, e acaba aprendendo a falar espanhol. Tipo, Kroos, o Modric, o Savic, eu só tô falando o Black, de jogadores que eu entrevistei já em espanhol. Eles falam todos em espanhol. Então, no final das contas, se fala muito espanhol no mundo do futebol. Mas eu não sei se não existe uma língua no mundo do futebol. Tem muito jogador francês, mas que acaba vindo jogar na Espanha, fala espanhol. Então, realmente, se fala muito espanhol dentro do mundo do futebol. O Thales Luan sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Algum sucessor para o Florentino? Infelizmente, ele não é eterno. Um abraço, Tati. Cara, assim, o trabalho do Florentino como presidente do Real Madrid é um troço absurdo, assim. Eu acho que com o passar do tempo, se vai dividir, como eu já vou explicar daqui a pouquinho outra pergunta, eu pelo menos divido por século, né? O maior jogador do século passado e o maior jogador deste século. Como presidente do Real Madrid, não tem nenhuma dúvida, o maior presidente do Real Madrid do século passado foi o Santiago Bernabéu, que transformou a história do clube, e o maior presidente do Real Madrid desse século é o Florentino, que está transformando a história do clube também. Então é realmente assim, é absurda a gestão do Florentino, vocês podem ter parênteses, porém, cada um tem a sua opinião, mas realmente o que ele fez e está fazendo com o Real Madrid é um negócio incrível. Eu acho que ele vai ser presidente do Real Madrid até quando ele quiser, porque não tem nenhum porém que se coloque hoje na gestão que o Florentino está fazendo do Real Madrid. E para o futuro é complicado, porque alguns nomes aparecem, depois desaparecem, porque enquanto tiver o Florentino e ele quiser ser ele, vai ser o presidente do Real Madrid,
Se tá falando que no futuro, e ele já inclusive já falou que depois que o Florentino não estiver mais, talvez ele entre aí nessa disputa, é o Rafa Nadal. Já falou isso aí várias vezes. Mas ele já falou também que enquanto o Florentino quiser ser presidente do Real Madrid, não tem nem como entrar nisso, né? Estamos falando do, como eu disse, o maior presidente do atual século do Real Madrid. É realmente uma gestão absurda. Assim, o Simeone outro dia falou sobre o Florentino. É realmente... a gestão dele como presidente do Real Madrid é incrível, assim, para manter o clube vivo, brigando por coisas, crescendo dentro de um universo do futebol onde um clube de sócios praticamente já não existe, né? Existem pouquíssimos. E um grande clube de sócios é Real Madrid e Barcelona. E aí a gente compara a situação de um outro, realmente é incrível o trabalho do Florentino. Tati, você tem cidadania espanhola? Pergunta o Carlos Otávio Costa Habib. Sobe no banquinho e pergunta se eu tenho cidadania. Não, eu tenho italiana. E aí, União Europeia, o cidadão europeu, ele pode morar, né, e trabalhar, enfim, em qualquer lugar da União Europeia. Eu tenho italiana pelo meu tataravô. Inclusive, fui no povoado onde ele saiu durante a Guerra da Unificação Italiana. Pegaram um barco, foram pro Brasil. E lá, os Mantovani lá estão tudo por lá. Eu tenho cidadania italiana, não tenho isso. Eu podia pedir a espanhola, mas aí tem uma regra meio estranha aqui na Espanha que não dá pra ter as duas. E, né, fico com a minha italiana, que demorou muito tempo pra eu conseguir ela. Mas o dia que me deixarem ter as duas, talvez eu tenha. Mas por enquanto, brasileira e italiana. Yuri Bentz, falei certo. Você sobe no banquinho e pergunta: se você pudesse encontrar a Tati do passado, o que você diria pra ela? Eu achei incrível essa pergunta. Não tenha medo. Porque eu acho que o medo acaba sendo um motor, né? Assim, eu sempre tive receio de mudanças e fiz um monte grandes na minha vida, mas eu sempre tive receio de mudanças. E o medo, a gente precisa do medo para sobreviver, né? O medo é um instinto de sobrevivência do ser humano. Mas eu acho que em alguns momentos eu tive medo de fazer coisas que talvez eu pudesse ter chegado em outros lugares e feito outras coisas que eu também queria fazer, mas por medo eu não fiz. E algumas outras coisas, em outros pontos eu encarei o medo e fui, né? Então eu diria pra pequena Tatiana, menor ainda do que agora, não tenha medo. E digo pra todos vocês, não tenham medo. Encarem e lutem por o que vocês querem e acreditam. Paulo Luciano 11 sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: qual a posição que o Real Madrid precisa se reforçar pensando não apenas na próxima temporada? Laterais, porque Carvajal e Mendy vêm sem contrato em 2025. Por aqui se fala que o Carvajal o Real Madrid pode oferecer um ano mais, até 26, né? Mas uma hora vai precisar de um lateral direito. O Lucas Vázquez é reserva, mas lembrando que o Lucas Vázquez também termina contrato daqui a pouco e ele nem é lateral de origem, né? Ele faz bem essa posição, inclusive o Real Madrid renovou ele quando renovou, porque ele é o reserva do Carvajal. E na lateral esquerda tem o Mendy, que está terminando o contrato, vamos ver se o Real renova ou não, e o Ferran Garcia não terminou de encaixar ainda nas ideias do Ancelotti. Então, laterais. E pensando também, já um pouquinho mais pra frente, vai precisar de zagueiro, né? Meio campista tem muitos jogadores jovens, atacantes tem e vão chegar mais e são muito jovens, mas eu acho que a linha defensiva, pela idade dos zagueiros e pelas finalizações de contratos dos laterais, eu acho que é onde tem que ir pensando. Marcos 1989 Santos sobe no banquinho e pergunta: Tati, você acha que na La Liga surgirá uma quarta força consolidada para brigar com os três maiores? As três forças de La Liga são Real Madrid e Barcelona, as duas grandes forças, e o Atlético, que desde a chegada do Simeone se meteu como a terceira força e ficou. São 11 temporadas consecutivas jogando a Liga dos Campeões, então é a terceira força da Espanha. Ganhou o Campeonato Espanhol em 2 ocasiões nos últimos 20 anos. Foram os 2 únicos anos que o Real Madrid e o Barcelona não ganharam. Acho que são as três forças estabelecidas e consolidadas do futebol espanhol. Essa quarta força, não vejo ninguém conseguindo se estabelecer. A Real Sociedad vem às vezes, o Atlético de Bilbao às vezes vem, porque são os dois grandes clubes do norte da Espanha. O Sevilha vinha, agora acho que o Sevilha vai demorar para entrar nessa briga. O Betis não acaba de se estabelecer ali. Aí aparece um Girona, de repente vem o Valência, em outros... Quem é que pode ser? Um Retafe, que é muito competitivo.
mas eu não vejo, de momento, uma quarta força se consolidando. E eu acho que isso é bom até, porque daí a gente vai ter essa quarta força que joga a Liga dos Campeões girando, né? E a gente sempre vai vendo um fator novo entrando. Acho que, de momento, pelo menos é isso. No curto prazo eu não vejo. No médio, talvez possa aparecer alguém com uma regularidade maior. E no longo aí é impossível saber, mas no curto eu não vejo. Qual foi o jogador mais engraçado que você entrevistou? Pepe01 Marçom sobe no banquinho e pergunta. Sem nenhuma dúvida, senhor Marcelo. O Marcelo é resenha, gente. Foram muitos anos, foram muitas entrevistas e já era uma dinâmica que ele estava acostumado e eu estava acostumada. E o Marcelo é muito resenha, né? Ele me ajudava a botar o banquinho, me ajudava a arrumar tripé, câmera, esperava. Tem uma foto que até hoje eu não sei onde é que ela tá, mas eu tenho ela guardada. O Marcelo ficou esperando eu terminar 2, 3 entrevistas, assim. E o Marcelo é o Marcelo, né, gente? Pura resenha. Então, o Marcelo, sem nenhuma dúvida. Keverson, sobe no banquinho e pergunta, essas lesões do Real Madrid seria pelo fato do elenco ser curto ou infelicidade mesmo? Então, 3 lesões de ligamento cruzado é muito azar, né? Sendo que o goleiro e os 2 zagueiros titulares, é muito azar. E depois tem algumas lesões musculares, mas tem lesões que são de pancada, de torsura, de torção. Torção. Ai, deu bug, não sei. Então, eu acho que assim, se todas fossem muscular, seria um problema de dentro, né? Mas são muitos infortuitos. E, tipo, 3 ligamentos cruzados é muito azar. Então, eu acho que é, assim, infelicidade mesmo. E depois, claro, tem o Real Madrid trocou o médico essa temporada, a questão do Güler, por exemplo, Güler, nunca sei falar direito. Trocaram o médico do Real Madrid por causa da recaída da lesão dele. Acho que alguns ajustes estão sendo feitos, mas assim, são muitos jogos e 3 lesões de ligamento cruzado no mesmo setor é muito azar. Leos.reis sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: quem é favorita para ganhar Euro? Acho que é a França. Eu ainda coloco a França, apesar de os pesares, algumas seleções estarem melhorando. A Alemanha agora vai ter a volta do Toni Kroos. A Espanha é bastante competitiva, mas não tem o Gavi, que afeta. A gente tá vendo o Barça como afeta a seleção espanhola também. A Holanda, mas eu ainda acho que pra mim é a França. Bruno Berzag sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: top 5 bandas preferidas? Aí é treta, meu querido. Porque de futebol até dá, mas da banda fica difícil escolher isso aí, 5 só. Então, o meu top 3 da vida, base universal: Beatles, The Who e Led Zeppelin. Essa é a minha base, tá? Então são esses 3, é a minha base. Depois da era mais moderna, o Foo Fighters é hors concours no meu coração. Então eu tenho essas 4. E aí a quinta é tipo quem se consolida na 4ª vaga para a Liga dos Campeões na La Liga. Vai mudando, entendeu? Vai mudando, assim. E tu perguntou banda, né? Não perguntou tipo artista solo, eu não tô contando. Tipo, não tô contando a Alanis da vida, uma Janis Joplin, que pra mim é mais solo, né? O Joan Jett, não tô contando os solos, a Rita Lee da vida, Tina Turner, não tô contando solos, tô contando banda mesmo. E aí, cara, essa 4ª pode variar muito, assim. Green Day eu curto muito, Red Hot Chili Peppers eu curto muito. Aí tem várias que eu curto muito e eu acho que com o tempo vai mudando. Mas a base da vida é Beatles, The Who e Led Zeppelin, e o Foo Fighters tá sempre, forever ali. Pedro Brendo 7 sobe no banquinho e pergunta: qual o maior da história do Real Madrid pra você, Tati? Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz com o presidente, eu divido entre séculos. Porque senão é muito difícil, gente. São 120 anos, é muito tempo. O maior do século passado foi Alfredo Di Stéfano e o maior desse século foi Cristiano Ronaldo. É a divisão que eu faço por século. Resenha._s sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: que time pode ser a surpresa da Champions? Putz, difícil. Inter e Atlético de Madrid não são surpresas, pra mim. Eu acho que o que avançar de Dortmund, PSV, talvez, não sei. O Leipzig se eliminar o Real Madrid. A Real Sociedade se eliminar o PSG. Quem mais? O Porto se eliminar o Arsenal.
acho que por aí vão as coisas. João Azanha sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Para você, o que faz do futebol um esporte tão apaixonante? Imprevisibilidade. É imprevisível. O Sheriff pode ganhar do Real Madrid no Bernabéu. É muito difícil, quase impossível acontecer isso em outro esporte. Essas coisas assim, não tem, e é imprevisível. É isso que faz do futebol. E depois que é isso, é porque o impossível não existe no futebol. Não existe, o impossível não existe no futebol. E isso é maravilhoso. É isso, Rodrigo contra o City. Caraca, é isso, entendeu? Não melhor não ganha sempre, ponto. O futebol é maravilhoso. Eduardo Lavinas 1, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Fala aí, Tati, fanzaço do teu trabalho, obrigada. Pergunta, os museus de Madrid fazem jus à fama? Beijos. Fazem. O meu preferido é o Reina Sofia, mas todos fazem jus à fama. São todos maravilhosos. Realmente vale a pena. Se tu curte arte, top. Airan Luan, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. O que achou a volta do Kroos para a seleção da Alemanha? Achei legal, por quê? A seleção da Alemanha tá um momento estranho, né? E eu acho que um cara como o Kroos pode devolver algumas coisas. E ao mesmo tempo, quando ele deixar o Real Madrid, eu acho que ele se aposenta, talvez ele esteja caminhando aí já pro final da coisa dele, disputar uma Eurocopa na Alemanha, com a seleção. Achei uma decisão legal, que vamos ver até que ponto é bom pra ele, até que ponto é bom pra seleção, mas achei uma decisão legal, assim, achei que tem um porquê, tipo, não é voltar danada, assim, acho que tem um contexto pra volta dele pra seleção alemã e achei muito Kroos, é muito Kroos isso aí. Dodô, underline o Almeida, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Como foi a sua trajetória para chegar até onde você chegou? Ih, amigo, tem que voltar no tempo, muito lá atrás. Fiz faculdade de jornalismo, trabalhei em muitas áreas diferentes de jornalismo. Não trabalhei com jornalismo esportivo até chegar aqui na Espanha, porque achava que o meu clube do coração podia interferir na minha forma de trabalho. Totalmente errada, fui aprender isso muito tarde, mas o universo colocou na minha vida algo que eu não imaginei que fosse chegar. Esse mais ou menos é o resumo. Mas para quem quer seguir a carreira, que eu recebo muitas perguntas, primeiro tem que gostar muito, porque o trabalho de jornalista esportivo é quando as pessoas estão descansando, a gente trabalha com entretenimento, a gente trabalha com o que as pessoas se divertem, então o nosso trabalho é sábado e domingo. Esqueçam coisas no sábado e domingo. Eu sempre indico fazer estágio, né? Assim, realmente aprender a fazer o jornalismo fazendo. Na minha época, a única forma era fazendo estágio, né? Eu fiz muito estágio na vida. Mas hoje, com questão de rede social, com possibilidade de você escrever seus textos e ter onde publicar, gravar os seus vídeos e ter onde publicar, gravar os seus podcasts e ter onde publicar, te dá uma possibilidade de provar, de fazer antes do que a minha geração teve, né? A minha tinha que ir para os meios tradicionais para fazer isso. Então, acho que tem mais possibilidades hoje de conseguir ir fazendo o teu nome sem necessariamente estar dentro de um meio de comunicação tradicional. Gublex sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Qual o jogador que você entrevistou e ficou com vergonha e por quê? Eu não sei se eu fiquei com vergonha, mas assim, que eu fiquei nervosa e que eu foi o Cristiano Ronaldo, né? Porque, cara, querendo ou não, a gente geralmente nos pós-jogos, pré-jogos, a gente tem 4 perguntas pro entrevistado. Tem que ser muito assertivo, muito, sabe? Então, isso. O que eu mais fiquei nervosa foi o Cristiano Ronaldo, sem nenhuma dúvida. Milena.siqueira, underline, sobe no banquinho e faz a seguinte pergunta. Como você se sente vendo jogadores Vini e Rodrigo brilhando tanto no Real? Eu fico feliz, né? Eu não escondo de ninguém que eu torço para os jogadores brasileiros. Eu torço para os jogadores brasileiros do Real Madrid, eu torço para os jogadores brasileiros do Atlético, eu torço para os jogadores brasileiros do Sevilha, eu torço para os jogadores brasileiros do Chelsea, do City, do Arsenal. Porque quanto melhor os nossos jogadores forem nos clubes deles, maior possibilidade a gente tem de ter um elenco que vá melhor com a nossa seleção, que o objetivo é voltar a ganhar uma Copa do Mundo, né? Então, eu torço muito e fico muito feliz. No caso do Vinícius e do Rodrigo, porque ainda
tive a possibilidade de acompanhar eles desde o começo, ver tudo que eles passaram, a evolução que eles tiveram, o importante que eles foram e que eles são para o Real Madrid. Então, é muito legal. Eu sou uma privilegiada de poder contar essas histórias. Já pude contar a história do Marcelo, do Casemiro, e agora eu tô contando a história Vini, Rodrigo, Militão, vem aí o Endrick, e espero que venham mais. E no Atlético tem o Samu, já contei a história do Felipe Luiz, Diego Costa, o Diego eu não peguei ele muito, o Diego Ribas, o Miranda, já passaram muitos por aqui, Felipe, Renan Lodge, Matheus Cunha, então realmente fui uma privilegiada de ter vários por aqui para poder cobrir mais no dia a dia. Doug Chiapinotto, acho que é isso, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: Tati, alguma proposta te faria trocar Madrid pelo Brasil? Não. Rafael Soares, off. Sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: o que você acha que pode justificar tantas lesões no Real? Fora as causas por trauma, acha que é um erro do clube? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito azar. Assim, as mais complicadas é muito azar. E as outras, eu acho que o Real Madrid mudou o médico, né? E para tentar levar as lesões de outra forma, mas eu acho que são muitas torções, entorce, algumas musculares, outras. Aqui, por exemplo, o Nacho, que se lesiona, ficou fora de sobrecarga. Claro, o cara tem mais de 30 anos, não estava acostumado a jogar uma temporada inteira. Essa temporada tá tendo que jogar a temporada inteira, é óbvio que o cara vai ter uma sobrecarga. Então, com as 3 lesões de ligamento, fizeram com que todas as outras meio que vão na conta, porque tu tem que ficar substituindo por jogador que talvez não tivesse tão acostumado no ritmo, e aí tu tem que tirar um ou outro e colocar na posição contrária para fazer. É um milagre o que o Ancelotti tá fazendo nessa temporada. Bom, gente, eu separei um pouquinho menos de perguntas que a outra vez, porque senão o vídeo fica muito longo. Quem eu não respondi as perguntas por aqui, continue mandando toda sexta-feira de manhã, eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, continue mandando, porque as que eu não respondi, eu posso responder semana que vem, e esse quadro vai ter toda segunda-feira, então, se eu não respondi as perguntas de vocês, continue enviando, que eu vou tentar responder todo mundo, enfim, uma hora eu consigo responder todo mundo, isso aí é factos. Como diria Cristiano. Isso, muito obrigada por quem mandou pergunta. Eu aguardo na próxima sexta-feira lá no Instagram, quem ainda não me segue, @TatiMantovani, que eu abro a caixinha de pergunta toda sexta de manhã, vocês mandam a pergunta lá, e esse vídeo é publicado, assim como o de hoje, na segunda-feira, por volta do meio-dia, horário de Brasília. Obrigada por estarem aqui acompanhando o Subindo no Banquinho. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like se vocês gostarem, os comentários por aqui, e eu volto com mais Suba no Banquinho na próxima segunda-feira. Beijo para vocês.